Bem, pessoal, continuando falando sobre inovação, como nós iniciamos no vídeo anterior, nós vamos destacar duas predições a respeito de inovação. A primeira predição é a cultura da inovação. Nós vivemos num mundo em que as expectativas de mudança, elas são muito desejadas. O mundo empresarial, acadêmico, cultural, está viciado em novidades, está viciado em inovações, está desejoso de mudanças todo dia querem coisas novas e essas coisas novas aparecem sim. A sociedade hoje sobrevive de inovação. E sem mesmo que a gente perceba, essas inovações, essas mudanças vão fazendo parte da nossa vida, vão mudando a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros e com as coisas que estão aí no mundo. E dentro das nossas igrejas, essas mudanças também, elas estão acontecendo. Não necessariamente uma mudança muito estrutural, muito grosseira, né? Mas ela intrinsecamente está em todos os setores da nossa vida e, por conseguinte, também da igreja, a maneira que nós usamos os produtos, a maneira que a gente se veste, a maneira que a gente fala e até a maneira que a gente pensa. As coisas mudam tão abruptamente que nós corremos o risco de ter uma profissão e amanhã essa profissão não existe mais. Corremos o risco de ter um bem de alto valor e amanhã esse bem só servir para uma peça de museu. Então nós vivemos num mundo assim, num mundo que vive uma cultura de novidades, uma cultura de inovação. Tipos de inovação. Primeiro nós vamos falar sobre as inovações incrementais, que são melhorias. Coisas que a gente fazia de um jeito, agora sofrem uma melhoria, uma inovação, com tecnologia ou não, e nos dão uma outra maneira de fazer, uma maneira mais fácil, mais rápida, mais eficiente, mais barata e até mais bonita de fazer aquilo que a gente fazia antes. Por exemplo, se cozinhava antigamente com fogão a lenha e depois passou-se a cozinhar com fogão a gás butano. É a mesma coisa, se usa o fogo para cozinhar, só que de uma outra forma, mais barata, mais fácil, mais rápido e mais eficiente do que o fogão a lenha. Essas mudanças incrementais, elas são fáceis de identificar na nossa igreja, dentro da nossa liturgia. As igrejas estão cheias de tecnologia, usam telões, usam maquinetas de cartão de débito, de crédito. Os templos são feitos de uma forma arquitetônica para facilitar a acústica, são climatizados, os equipamentos de som, de iluminação, eles são os mais sofisticados que tem, dependendo do poder aquisitivo da igreja, e também a internet, né? Isso também é uma coisa que existe dentro da nossa igreja. Essas mudanças, essas inovações, elas fazem parte da nossa vida. Mas existem também as inovações que são chamadas de disruptiva. São aquelas que mudam tudo. É o que acontece, por exemplo, eu dei o exemplo do fogão a lenha e do fogão a gás. Aí de repente aparece o forno de micro-ondas, que não usa fogo, que é outra coisa, de uma outra natureza, e muda tudo. Você pode cozinhar no forno de micro-ondas, são as suas limitações, mas o exemplo é que a gente, para esquentar as coisas, não precisa mais se valer apenas do fogo. Como uma mudança disruptiva pode acontecer na igreja? Estamos sujeitos a isso, a conviver com uma outra coisa, a nos depararmos com um modo totalmente diferente de viver a nossa fé.
Pense o seguinte, nós começamos os cultos online. Desses cultos online estão nascendo membros virtuais. Nós temos os membros da nossa igreja, pessoas de carne e osso, físico, que vão participar das celebrações presenciais e de todas as atividades da igreja presenciais. Nós temos também pessoas de carne e osso, mas que vão se relacionar com a gente apenas no mundo virtual. Pessoas que moram em lugares distantes, até em outros países, e vão ter esse sentimento de pertença, vão dizer assim, essa é a minha igreja, e vão participar de uma maneira muito afetiva, contribuindo financeiramente, contribuindo em ministérios, participando de reuniões virtuais, dando opiniões, exercendo cargos. Tudo isso vai acontecer e de alguma forma já começou a acontecer, e é uma mudança muito impactante dentro das nossas igrejas. Agora, por que não pensar também em igrejas totalmente virtuais? Assim como tem os bancos virtuais, banco que não tem uma agência física, lojas que não tem uma loja física e funcionam simplesmente dentro do mundo virtual. A gente pode imaginar que aconteça isso com as igrejas. Vamos dar um exemplo aqui de como isso poderia ser possível. Espaços de estúdio onde as pessoas podem fazer os seus cultos online, e nesses espaços já existem todo o equipamento necessário de áudio e vídeo, músicos contratados, e basta então que um pastor, apenas um pastor, ele tenha um canal no YouTube, ele tenha uma conta bancária, e a partir desses elementos ele pode construir uma mega igreja. Isso é possível? Sim, isso é muito possível. E isso então é uma forma bem diferente de fazer a igreja. Como é que vai ficar os relacionamentos, como é que vão ficar uma série de coisas que a gente está acostumado a viver no mundo físico, e agora passar a ver isso acontecer no mundo virtual. Mas ainda existe uma possibilidade de mudança totalmente diferente, porque igreja física e igreja virtual continua sendo igreja e continua sendo religião. Mas há ameaças para as igrejas que não tem nada a ver com essa maneira que nós conhecemos de fazer igreja. Por exemplo, os Correios sofreram um problema sério depois que veio aparecer os e-mails. Porque ninguém manda mais carta, né? Com e-mail não tem selo, não tem envelope, não tem carteiro, não tem transporte para carregar esses envelopes. É bem diferente. O e-mail é uma outra coisa. As locadoras de filme, elas não existem mais. E um dos fatores para derrubar as locadoras foi o Netflix. Outra maneira de ver filme. É uma alternativa à sala de cinema. E por aí vai. A gente tinha disquete, a gente tinha CD, a gente tinha HD. E hoje nós temos armazenamento em nuvem. Outra coisa completamente diferente. Não tem nada físico, você não precisa carregar nada. E por aí vai. E qual a ameaça, então, de uma outra coisa para substituir as igrejas? Perceba o seguinte: os ditos desigrejados, eles aumentam a cada dia. E essas pessoas não são pessoas que se tornaram ateias, não são pessoas que foram para o mundo das drogas, da criminalidade, não. São pessoas decentes. E são pessoas que acreditam em Deus, que guardam no seu coração os valores que aprenderam dentro da igreja, os valores do Evangelho. Apenas estão muito desapontados com a igreja e não querem mais voltar a frequentar nenhuma igreja. E esse povo se empolga, sabe com o quê? Com organizações não governamentais, com coletivos, com sindicatos, com movimentos sociais. E eles têm a consciência de que estão ali servindo a Deus, de que estão fazendo a vontade de Deus. E é um ambiente totalmente diferente, né? Mas o sentimento que eles tinham na igreja, eles então têm nessas instituições, nesses coletivos. Os coletivos são totalmente desvinculados
de burocracia, de instituições, não estão sujeitos ao Estado. E eles se engajam, se envolvem e tendo na concepção de que estão servindo a Deus. E isso é uma realidade que vai aumentar cada dia mais. Nessas lutas por igualdade social, nesses coletivos que lutam em favor das minorias, em empoderamento, né, de pessoas, de classes. E uma alternativa para as igrejas. A gente precisa pensar nisso. Quando tem uma tendência, a gente tem que pensar nas implicações dessa tendência para a nossa vida. E lá, dessa forma que eles pensam em desenvolver a sua espiritualidade, não tem ninguém dando pitaco na vida deles, se importando com a maneira que eles se vestem, com a sua orientação sexual, com a cor da sua pele. Tudo aquilo que eles não queriam, que eles não gostavam dentro das igrejas, eles então lá não encontram, e aquilo que eles queriam, que era um engajamento, que era uma fé que fosse mais prática, que mais voltada para a vida, eles estão encontrando lá. E o que nós vamos fazer com tudo isso? As igrejas hoje que não se transformarem, que não encontrarem uma maneira de se adaptarem a esses movimentos, a essas tendências, elas vão perder espaço, vão perder credibilidade e vão sofrer muito com isso. O que nós vamos fazer diante de tudo isso? Nós estamos preparados para mudanças? Nós seremos inovadores também? Ou estaremos sempre reagindo, seja resistindo às mudanças ou nos adaptando? Que tal sermos protagonistas de mudanças, de inovações sociais? Gente, aí tem muito pano para manga. Reúnam seus grupos, pensem, discutem e vamos crescer com tudo isso. Deus abençoe.